Olá, alunos, tudo bem? Tomara que todos estejam bem, né? Torço para a saúde de vocês, torço para acabar com tudo isso, não aguento mais, né? Apesar que saúde em primeiro lugar, tá? E se não dá, vamos continuar aqui nas nossas aulinhas online, tá certo? Então vamos lá. Vamos falar um pouco da continuidade da aula anterior, né? Que vocês fizeram as atividades, né? E vamos começar a falar mais, tá? Então, o que nós vamos falar agora? Nós vamos falar um pouco das consequências da Revolução Industrial para a sociedade, né? Num todo, né? Vai ter vários aspectos positivos e vários aspectos também negativos, né, para uma certa parte da sociedade, tá certo? Então, vamos lá. Socialmente falando, né, as consequências da população, para a população e para o empresariado, foram diferenciados, tá? Então, socialmente, o trabalho humano foi sendo substituído ou regrado pelas máquinas, né, quer dizer, ou o trabalho da máquina vai substituir, ou simplesmente o trabalho humano ele vai ser só um agregador, ele vai só manipular essa máquina, ela vai fazer o restante para você, tá? Isso tem um lado positivo e um lado negativo, porque o lado negativo é o que vai estar tirando o emprego de várias pessoas, né? O trabalhador tornou-se um operador de máquinas, né? Como eu falei para vocês, né? O ritmo de vida do trabalhador deixou de ser determinado pelo ritmo da natureza, né? E passou a atender às necessidades da produção, tá? Tudo agora é para o mercado. Quando eu falo mercado, gente, não é o mercado da ruazinha, não. O mercado é para vender mesmo, tá? Então, tudo agora é para o capitalismo mesmo. É uma fase, gente, que o capitalismo mais vai ganhar dinheiro, tá? É a ascensão, é a base muito forte do capitalismo está aqui nesse exato momento, tá? O uso em grande quantidade da mão de obra infantil nas fábricas, né? Então, como não existia sindicatos, né, que controlavam aí controlam, né, a negociação para com com o empregador, né, na Revolução Industrial, logo quando surgiu, não tinha isso. Então, o burguês ele fazia o que bem entendia, entre eles colocar crianças, né? Não sei se vocês lembram na aula passada que mostra o tear lá e mostra crianças lá no tear. Então, ali era uma cena muito comum, tá? Crianças trabalhando dentro de fábricas. Lembrando que era um lugar extremamente insalubre, né? Não sei se vocês lembram que eu contei para vocês na sala de aula, insalubre é quando tem risco, né, de acidente ou até morte dentro do local, tá certo? E o êxito rural, né? O êxito rural aconteceu, né? As pessoas vão sair da zona rural e ir para a zona urbana à procura do trabalho, né? Vai haver uma mecanização no campo também, né? As máquinas vão tomar conta do trabalho rural também, e aí as cidades urbanas vão crescer com a Revolução Industrial, e aí vai surgir vários leques de oportunidade para trabalhar na fábrica, tá certo? Tudo bem? Vou passar aqui, tá? Então, continuando sobre as consequências sociais, né? Vai haver aí uma divisão social, né? Que divisão social vai agora oficializar dois lados, vai haver a burguesia e o proletariado, né? Quem é a burguesia? É o proprietário, né? De fábricas, máquinas, do comércio, da rede de transporte e dos bancos, quer dizer, o dono, né? Da propriedade privada. Propriedade privada é aquele que tem um dono, né, gente? E o proletariado, né, que é o trabalhador, né? É o operário ali, né? É o trabalhador da indústria, ele vivia, ele vai trocar sua mão de obra, né? Ele vai vender, na verdade, sua mão de obra por conta do seu trabalho, ele vai ganhar um salário, tá? Então, mão de obra, salário, tá? Não o lucro fica com o burguês, não fica com o proletariado, não, tá bom? Então há uma divisão de classes bem estabelecida, principalmente a partir, né, da Revolução Industrial, tá certo, gente?
continuando aí, né, de consequências, né, da Revolução Industrial, né, vamos falar um pouco da economia, tá? Economia, tá? Desenvolvimento do capitalismo, como eu falei para vocês, o capitalismo ele vai ter uma grande ascensão agora, vai haver grandes lucros. Por que vai haver grandes lucros? Por causa das grandes navegações, né? A Europa conseguiu bastante mercado consumidor e matéria-prima. Pô, matéria-prima para produzir mais e centro consumidor para vender. Então, e a Revolução Industrial vai ter máquinas a vapor trabalhando a vapor, né? E vai ter bastante mercadoria para vender. E aí o lucro, gente, vai ser muito grande, tá? O lucro é em cima do produto e também em cima do trabalho do operário aí, do proletariado, tá? Aumenta a produção de mercadorias em menor tempo, então, como falei para vocês, produz mais rápido em menos tempo, tá? Aumenta o lucro e a riqueza dos grandes proprietários. Maior concentração de renda nas mãos de donos das indústrias. Então, quer dizer, o burguês vai ficar muito rico agora, gente. Vai ter um poderio danado aí, tá? Técnicas científicas, né? Como eu falei na aula passada para vocês, foi muito importante, né? O trem, a vapor, as embarcações, né? Então, o avanço nos sistemas de transporte, principalmente ferroviário e marítimo a vapor, foi muito importante, porque produzir a gente precisa entregar. Então, com a máquina a vapor, né, o vapor ali, essas máquinas, o navio e as ferrovias vão ajudar muito para escoar essas mercadorias para vender para aí fora, tá? O desenvolvimento de novas máquinas e tecnologias voltadas para a produção de bens de consumo, tá? Então vai haver vários avanços aí, conforme próximas aulas eu vou estar falando para vocês da segunda revolução industrial, que vai estar mostrando aí outros avanços, tá? Mas até então, vamos com calma que a gente está falando só das consequências da revolução industrial. Ecologia, né? Também é uma das consequências, tá? Maior necessidade de matérias-primas, então se preciso de mais matérias-primas, eu vou degradar mais a natureza, tá? Isso é um ponto negativo, tá? O aumento da poluição de rios, do ar, queima de carvão, né? Que é danoso aí para o ar, né? Para gerar energia para as máquinas funcionais. Eu estou produzindo mais, eu queimo mais carvão e aí a gente está poluindo mais a terra aí, tá certo? Crescimento desordenado das cidades, né? As pessoas vão vir procurar emprego nas cidades, as cidades vão ficar inchadas, não vai ter lugar para todo mundo, não vai ter emprego para todo mundo, aí vai surgir violência, pessoas morando em lugares irregulares, então vai haver aí bastante desconforto, né? E inchaço, a gente chama inchaço urbanístico aí, tá? Então, como eu falei para vocês, vai gerar supermoradias e ocupações irregulares, tá? A gente vê muito isso no Brasil hoje, contemporaneamente falando, né? Aumento de doenças e acidentes de trabalho em função de péssimas condições de trabalho nas fábricas, tá? Isso é o que vai pegar, gente. O empresário ele ganhou muito dinheiro naquela época, mas ele não investia nada, né, em questão de segurança para os seus funcionários. Lembrando, não tinha sindicato, né? Sindicato, para quem não sabe, é um órgão específico que defende a categoria do trabalhador, né? No caso aqui, do metalúrgico, tá certo? A cidade e a vida operária, né, como eu falei para vocês, né, a adoção de novos hábitos que se chocavam com as tradições comunitárias, familiares e moradores de campo. Tá? Então vai mudar muito o jeito de pensar e analisar as pessoas aí conforme a Revolução Industrial. Tá? Nos centros urbanos, as festas religiosas e casamentos, festivais de colheita, ocasiões que garantiam o contato da solidariedade entre as pessoas desapareceram ou forma limitadas por conta das longas jornadas de trabalho estabelecidas pelas fábricas. Gente, eles trabalhavam 14, 16 horas na fábrica, tá? Então, por dia. Não havia férias, tá? Como não tinha sindicato, não tinha ninguém para negociar isso para eles. Então, as festas, né, religiosas, casamentos, festivais, foi tudo sucumbindo porque eles trabalhavam de 14 a 16 horas. Então, e se um dia até 24, gente. Então não servia para quase nada. Praticamente podia colocar uma cama lá na fábrica, porque não tinha tempo para eles fazerem suas festividades, né? Ter sua vida social aí, tá? Então, mais um pouquinho, o artesanato caseiro e associações medievais
de artesãos caíram, praticamente sumiram, tá? Aquele trabalho manual, artesão, acabou, tá? A expansão das fábricas atraiu trabalhadores de áreas rurais das cidades, que eu falei anteriormente para vocês, que eu coloquei aqui novamente como um resumo, tá? Muitos trabalhadores rurais foram expulsos devido ao processo de modernização da agricultura, né? Chamado Enclosure Lands, né? Cercamento de campo para criar ovelhas, né? Então, houve também uma mecanização na área urbana e aí deixou muitos trabalhadores sem emprego, tá? Máquinas trabalham mais, né? Em maior tempo e com menos trabalhadores. Então, muita gente ficou desempregada ainda. Tá? Aqui é o Enclosure Lands, né? E é isso, gente. Isso aqui eu vou falar mais nas próximas aulas, tá bom? Eu vou passar a atividade para vocês, tá? Já vou passar a atividade para vocês fazerem para mim, para testar o conhecimento de vocês, tá bom? Já vem a atividade aí. Olha a atividade aí, né? Então, vamos lá. Vamos explicar para vocês como vai funcionar, tá? São 4 questões. Lembrando que vocês vão fazer no caderno, tá? Vão mandar pelo meu privado, no grupo do WhatsApp, para me dar um ok, né? Para visualizar ali que vocês fizeram, né? Direitinho, tá? E é isso, tá? Bonitinho. Não se esqueçam de colocar o nome, tá? O número e a série também de vocês, para me identificar direitinho, para mim não ter dificuldade para achar vocês, tá? Então, por favor, tá? Cite as questões. Cite as consequências sociais após a Revolução Industrial, tá? Então, o que aconteceu aí de consequências sociais para a Revolução Industrial? 2. Explique como ficou a divisão social após a Revolução Industrial, tá? Então, você vai colocar ali como ficou e vai colocar detalhes e vai explicar para mim como ficou, tá certo? Não esqueçam de explicar, tá, gente? A terceira, tá? Explique o êxodo rural ocorrido após a Revolução Industrial. Vocês não vão só falar o que aconteceu. O que aconteceu e as consequências disso, tá? Por que aconteceu, como aconteceu e as consequências, tá? Por isso estou falando, explique, tá? Não é só define. E 4, né? Vocês vão pontuar aí um pouquinho mais pessoal de vocês, né? Pontue os aspectos positivos, né? Negativos da implantação do processo produtivo industrial, tá? Então vocês vão colocar lá aspectos positivos e negativos da implementação do processo produtivo, né? Industrial, que é a revolução industrial aí, tá certo? É isso, tá? Desejo para vocês boa tarde ou bom dia, né? Não sei que hora que vocês vão estar assistindo esse vídeo, tá bom? E se precisar, estou à disposição, tá? E é isso. Quero desejar saúde a vocês e até a próxima atividade. Tchau, gente.